Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para podermos dar continuidade ao estudo da vida do mundo espiritual. Dessa vez, através da obra Os Mensageiros, né? Com a permissão de Jesus, estamos iniciando para aprendizado de todos nós. A obra que foi ditada pelo Espírito, também pelo Espírito André Luiz, e também psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, é um prazer estarmos aqui novamente juntos para podermos estudar, como o Marco colocou, agora a segunda obra da série, né, chamada a série da vida do mundo espiritual de André Luiz, o segundo livro, Os Mensageiros. Esse livro, nós vamos começar pelo prefácio, né, pela introdução do livro. Esse livro, como Nosso Lar e alguns outros, foram psicografados no grupo espírita Meimei, lá em Pedro Leopoldo. Esse grupo Meimei era um grupo mediúnico que se reunia, né? Era uma reunião mediúnica que se fazia em Pedro Leopoldo, e o dirigente dessa reunião em particular era o amigo pessoal de Chico Xavier, Arnaldo Rocha. Ele tem um livro muito interessante sobre o Chico Xavier, Diálogos e Recordações, é muito interessante. Então, o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, eles foram psicografados nessa reunião do grupo Meimei, né, nessa reunião mediúnica. E outra coisa interessante que a gente também gosta de lembrar é que toda a obra de André Luiz foi supervisionada por Dr. Bezerra de Menezes e Emmanuel, não é? O André Luiz não escreveu assim, não é? Foi escolhido, você vai escrever a Terra falando sobre suas experiências no mundo espiritual, mas foi largado, não foi. Não. Houve todo um controle da obra por parte de Dr. Bezerra de Menezes e do Emmanuel. E para a gente lembrar que esse prefácio ele foi escrito porque o Emmanuel fazia os prefácios dos livros logo após o término, né, da psicografia. Então, se o prefácio aqui é de 26 de fevereiro de 1944, provavelmente Chico Xavier psicografou Os Mensageiros no final de 43 e bem no iniciozinho de 44. Para a gente lembrar também que esse livro ele foi psicografado no final da Segunda Grande Guerra. Não é? Já por nós meio ainda final, estamos, né? Em 44. A guerra termina em 45, né? Então, nós já estamos caminhando para o final, né? Para o final da Segunda Grande Guerra Mundial. Então nós vamos começar a ler o prefácio de Emmanuel, porque de todos os livros, os prefácios de Emmanuel são realmente verdadeiras pérolas, como o Dr. Haroldo Dutra Dias gosta de falar. São pérolas do tesouro da doutrina espírita. Então vamos lá. O título é Os Mensageiros. Lendo este livro, que ele relaciona algumas experiências de mensageiros espirituais, certamente muitos leitores concluirão
com os velhos conceitos da filosofia que tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens, observações, serviços e acontecimentos. Então, o Emmanuel já vem começando a dizer para nós que muita gente, quando for ler o livro, vai achar que isso tudo é da cabeça do médium, que não é ele que criou, imaginou o que vai ser descrito aqui no livro, né? Porque, infelizmente, muitas pessoas acham que o mundo espiritual ele é só formado de nuvens, anjos uva e harpa. Quem não gostar de uva está enrolado. E harpa também, né? E harpa também. Então fica difícil para muitas pessoas, aquelas, né, muito materialistas, muito terra a terra, começarem a entender que existe uma matéria. Hoje em dia fica mais fácil, porque os cientistas já chegaram à conclusão que matéria é energia. Mas naquela época em que o livro foi psicografado e lançado ao público, não tinha-se esses conhecimentos científicos tão desenvolvidos. Então as pessoas ficavam difíceis em acreditar que no mundo espiritual tem escola, tem casa, tem hospital, como é aqui no mundo carnal. Só que agora, gente, já conhecedores, né, todos nós, de que a matéria, ela já existe, naquela época a matéria era sólida, gasosa ou líquida. Hoje em dia já tem novos estados da matéria, tem a matéria radiante, tem o gluon também, que é um estado da matéria. Então os cientistas cada vez mais estão chegando à conclusão que a matéria é energia condensada. Então, se tem energia aqui, por que não tem energia no mundo espiritual? Lógico, lá, diferente daqui, a matéria vibra de maneira diferente, se apresenta de maneira diferente. Os espíritos dizem, quando Allan Kardec perguntou, acho que na pergunta 88, que quando ele fala dos espíritos, né? Então, o que ele fala aí na pergunta? Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós não, para nós sim. É isso. O espírito se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Dê o nome que quiser, que ele está dizendo. O importante é ter conhecimento que existe. Mas o que a Teresa está falando, é bom a gente também na introdução já do livro, primeiro a gente falar que a gente tem que estudar o livro. Então o livro faz parte do livro, a introdução do Emmanuel, né? Alguns ouvintes podem estranhar, por que não começa logo com o capítulo 1? Não, tem que começar do que está escrito aqui. E a mensagem do Emmanuel, como a Teresa colocou, elas são pérolas, como diz o doutor Haroldo Dutra. E no começo aqui, o Emmanuel já falando do materialismo. Ele já introduz o livro falando da questão do materialismo. Por quê? Também. No livro Nosso Lar, nós tivemos o trabalho das atividades numa colônia espiritual. A única parte do livro Nosso Lar que vai ter um trabalho no plano encarnado é no final do livro, quando o André Luiz vai lá na casa da sua ex-casa, né, da sua ex-esposa, e vê lá ela casada de novo e tal. E ele interfere ali, dando passe e tal. É a única parte do livro que já é o final, que é como já a introdução para aqui para os mensageiros. Porque no livro Os Mensageiros, a gente vai ver o trabalho dos espíritos com os homens. Então vai ver a interação dos espíritos aqui. Já é o começo de todo o trabalho que o André Luiz vai exercer em toda a sua descrição da sua obra, em todos os livros. E aí já começa essa introdução. Então o André Luiz já o Emmanuel já começa falando do materialismo, dessa questão do materialismo, porque ele diz aqui: tudo está no cérebro do homem, em virtude da materialidade relativa das paisagens. E a negação, realmente, se já era estranho dizer que existe tanta coisa no plano espiritual, conforme a gente pode ver no livro Nosso Lar, mais estranho ainda para o materialismo vai ser essa interação do espírito com a nossa vivência, que vai começar a ser relatado aqui aquilo que o apóstolo Paulo sempre nos disse, que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. É exatamente o que vai começar a ser relatado aqui. E na pergunta 86 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita?
Então ele está dizendo que tem dois mundos, o espírita e o corporal. Se tem mundo corporal, com tudo que a gente tem mundo espírita com tudo que eles têm, que é o que está relatado no Devo Nosso Lar. E a resposta é, dos espíritos, de certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reage, que é o que a gente vai começar a ver aqui nos mensageiros. Vimos no final no Nosso Lar essa interação, que é o que os espíritos estão respondendo a Kardec na questão 86. E vamos começar a ver muito mais aqui e adiante nas obras de André Luiz. Então, continuando, segundo parágrafo. Forçoso é reconhecer, todavia, que o cérebro é o aparelho da razão e que o homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. Então, o Emmanuel colocando para a gente que essa ideia de que quando a gente morrer vai virar anjo, ela não existe, ela não é verdadeira, ela até existe no pensamento de algumas pessoas, mas ela não é verdadeira. A natureza, como ele vai dizer aqui, a natureza não dá saltos, é o que ele está dizendo aqui para a gente. Então, realmente, como ele diz aqui, o cérebro realmente é o aparelho da razão e o homem, né, a gente sabe disso, que realmente o cérebro, o nosso cérebro, ele é vamos dizer assim, o guardião da nossa mente, no sentido de, né, o aparelho físico que abriga a nossa mente, mas é a mente que dirige tudo. Então, a gente vai precisar expandir o nosso raciocínio. Precisamos alargar os nossos raciocínios, mas o mais importante é iluminar esse raciocínio. Então, ninguém, depois que desencarna, só pelo fato de desencarnar, vai habitar as esferas celestes. Não vai. Toda a série André Luiz, todos os livros psicografados por André Luiz, vão nos dar notícias do mundo espiritual próximo da crosta da Terra. O André Luiz é um espírito como nós, que desencarnou, né, que viveu, que trabalhou, que constituiu família, que desencarnou, mas ele levou para o mundo espiritual, como nós levaremos, os nossos hábitos, os nossos condicionamentos. Então, André Luiz em nenhum momento vai trazer para nós notícias da morada dos anjos, nem onde mora Jesus. Ele vai trazer para nós as informações do que acontece nas esferas espirituais bem próximas da Terra. Tem livro que ele vai trazer o que acontece nas trevas, como o livro Libertação, outros de outras colônias inferiores a Nosso Lar, no livro No Mundo Maior. Libertação. Né? O Libertação, pior ainda, né? Obreiros da Vida Eterna. Então, a gente vai... E notícia, como o Marco falou, do intercâmbio que os espíritos têm conosco, os encarnados. Então, o que ele está dizendo é que nós precisaremos iluminar o nosso raciocínio, porque um raciocínio expandido, um raciocínio, vamos dizer assim, um intelecto muito desenvolvido pode fazer coisas ruins. Por que a bomba atômica foi criada? Quem a criou? Nessa época aqui em que os mensageiros, o livro foi psicografado, foram as mentes mais brilhantes lá dos Estados Unidos, não é? Só que eles usaram toda a inteligência, todo o intelecto para dominar, para poder, né, de alguma maneira, de uma maneira bem violenta,
dominar aqueles povos, né, que estavam também se deflagrando lá na guerra. Quando acontece, justamente, eu acho que em 44, que acontece lá a explosão da bomba em Nagasaki. 45. Foi 45? Foi o final da guerra, já estava acabando. Em Nagasaki e Hiroshima. Então, olha só, é o que o Emmanuel está dizendo aqui pra gente. Então, o André Luiz, no Livros Mensageiro e em todos os outros livros da série, ele vai trazer notícia não da morada dos anjos, ele vai trazer notícia das esferas espirituais que estão próximas a nós. Não é? É isso que ele está tentando dizer, e que no mundo espiritual a gente vai continuar o nosso aperfeiçoamento, se quisermos. O André Luiz, ele fez a opção por iluminar o raciocínio dele. Lembra que no último programa, que foi o término do livro Nosso Lar, nós vimos que o Gotuso, apesar de ser um trabalhador no mundo espiritual, valoroso, ele não conseguiu iluminar o raciocínio dele. Ele sabia o que era para fazer, mas ele não tinha forças, ele não conseguia perdoar o que ele achou que a esposa, né, fez com ele lá, ter casado de novo, ter deixado a fortuna acabar e uma série de problemas lá. Mas ele não conseguiu. O André Luiz, não é? No caso, ele consegue virar a chave quando ele começa a ver a esposa, que ele tanto amava, casada de novo, construindo uma nova família, porque ele passou a entender que a esposa não era propriedade sua, ela era uma irmã em Deus que esteve sua esposa, mas que precisava continuar a sua caminhada. Então é isso que o Emmanuel está dizendo aqui para a gente nesse segundo parágrafo. Mas vamos ler mais um pouco. Ninguém pode trair as leis evolutivas, porque a lei evolutiva é como a natureza, passo a passo. Não existem as mudanças assim abruptas, não é? Tudo segue uma ordem, uma hierarquia. Tereza, só um pouquinho que o Emmanuel fala, ninguém pode trair as leis evolutivas, porque ele falou anteriormente... Ninguém vai virar anjo. Isso, exatamente, né? De uma hora para outra. Ele fala anteriormente que não penetrou após a morte os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência. No Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, no item 4... subitem 11 do item 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã de espiritismo. No subitem 11, Allan Kardec coloca um dizer de Sócrates assim: de duas uma, ou a morte é uma destruição absoluta, ou é a passagem da alma para outro lugar. Mais adiante, todavia, se a morte é apenas uma mudança de morada, a passagem para outro lugar, onde os mortos se têm de reunir, que felicidade é de encontrarmos lá aquele a quem conhecemos. E mais adiante, aí já é o comentário de Kardec. Segundo Sócrates, os que viveram na Terra se encontram após a morte. Mostra o Espiritismo que continuam as relações entre eles se estabeleceram e que o maior prazer seria examinar de perto os habitantes dessa outra morada. E dizendo que com a morte passamos a nos encontrar com a consciência de nós mesmos, né? Perante aqueles a quem às vezes prejudicamos, perante aqueles benfeitores que nos ajudaram, mas tendo diante de nós a nossa consciência, que é exatamente o que o Emmanuel está falando aqui, que a morte não nos muda em nada, a gente continua a ser o que nós somos, exatamente. Agora vai depender da gente, melhor ou não, como aconteceu com o André Luiz, que nós vimos em Nosso Lar. Se no Livro dos Espíritos, na pergunta 100, né, Kardec organizou a escala espírita, a gente vê lá que a terceira ordem é a ordem da maioria dos habitantes da Terra, espíritos imperfeitos. Então a gente morre, continua imperfeito do outro lado. E o André Luiz não fugiu a essa regra. Então, lembrando mais uma vez,
André Luiz não poderia descrever um lugar em que ele não habita, que é a esfera dos anjos. Ele só pode trazer para a gente notícias das regiões mais próximas da Terra. Nem da colônia da mãe dele a gente tem notícia, a gente só sabe que ele foi lá. E é uma colônia já mais adiantada, não é? Então, vamos começar a ler o próximo parágrafo da introdução. Se um chimpanzé, agora o Emmanuel vai destrinchar um pouco o que ele, vai dar um exemplo sobre o que ele está dizendo. Se um chimpanzé guindado a um palácio encontrasse recursos para escrever aos seus irmãos de fase evolucionária, quase não encontraria diferenças fundamentais para relacionar ante o senso dos semelhantes. Daria notícias de uma vida animal aperfeiçoada e talvez a única zona acessível às suas possibilidades, inacessível às suas possibilidades de definição, estivesse justamente na auréola da razão que envolve o espírito humano. Então, o que o Emmanuel está dizendo? Está dando um exemplo. Se um chimpanzé entrasse num palácio, ele ia ver que tudo era muito parecido com a vida dele lá na Furna. A única coisa que ele não ia entender muito bem era a questão da razão que envolve o espírito humano. Então, o chimpanzé, ele vai esmiuçar mais daqui a pouco os detalhes. Ele só não entenderia a conversa dos humanos, vamos dizer assim. Mas do resto ele ia achar muito parecido. Olha o que ele diz agora. Quanto às formas de vida, a mudança não seria profundamente sensível. Os pelos rústicos encontram sucessão nas casimiras e sedas modernas. Então, o chimpanzé entrando num palácio, numa mansão, ele fala, aí aqui os homens também usam uma cobertura, com né? Pelo, igual o pelo. Em vez de ser eu tenho pelo e eles têm roupa. Mas é a mesma coisa. A natureza que cerca o ninho agreste é a mesma que fornece estabilidade à moradia do homem. Então, a minha casa, né, é na árvore ou lá na gruta, na furna, é o chão que é apoiada no chão, a casa do ser humano também é apoiada no chão, não tem diferença. A furna ter-se-ia transformado na edificação de pedra. O prado verde liga-se ao jardim civilizado. Então ele ia ver também, a minha casa é de pedra, a casa do humano também. O jardim que tem na casa do humano é organizado, mas lá onde eu moro também tem jardim, não é? A continuação da espécie apresenta fenômenos idênticos. Então, todo mundo namora, o macaco namora para que tenha filhote, o ser humano também namora. E ele está dizendo que o macaco, o chimpanzé, ia falar no termo que ele, macaco, conhece. Ele ia ver certas coisas, mas aqui o pelo é o mesmo, ali é o mesmo pelo que eu tenho aqui, o que tem lá na floresta que eu conheço. Não é? Tem aquelas fantasias com pena de pavão, né? E tudo, né? Então ele ia ver certas coisas e falou, mas lá tem esse pelo também. Quer dizer, ele ia falar com o linguajar que ele conhece. É aquilo que você falou. Não dá para o André Luiz falar de esferas superiores, sublimes. Porque ele não está lá. Ele não conhece aquilo lá. Não é? É diferente. Mas mesmo assim, estamos chegando ao fim, meu Deus. Não dá. Só próximo programa vamos continuar esse assunto. Isso, essa comparação, essa analogia que o Emmanuel está fazendo, né, da linguagem do que acontece no mundo espiritual bem perto de nós. Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares, um abraço fraterno a todos. Muita paz, fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.